paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui em casa trazendo uma palavra abençoada para a tua vida. Eu queria trazer uma palavra nessa tarde. Assim como eu estava lendo a Bíblia esses dias, Deus trouxe algumas revelações e eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Assim como eu disse no primeiro vídeo, eu só gosto de gravar aquilo que Deus me dá e quando Ele quer. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para trazer uma palavra conhecida com os irmãos que se encontra em Jonas, no capítulo 4. Eu vou ler do versículo 3 adiante. O título diz a revolta de Jonas. Mas só que antes de começar a leitura, eu queria explicar por que Jonas está revoltado. A revolta de Jonas vai ser através do capítulo 3. Então eu não vou ler ele também, mas eu peço para os irmãos que tiverem tempo, que leia para poder entender bem. No capítulo 3, Deus ele vai mandar Jonas ir na cidade de Nínive, que é uma cidade muito grande e conhecida. E não era uma cidade muito fácil. Era um lugar que não tinha muito conhecimento das pessoas. Era uma cidade que não servia a Deus. E Deus usa Jonas para ir pregar, falar que Deus vai destruir aquela cidade. E Jonas, ele vai na cidade. Eu não vou querer voltar desde o início, lá que quando ele fugiu para Tarsis. Aqui nós já estamos quando ele já está na cidade de Nínive. Aqui ele já está na cidade aqui. Então Deus fala para ele falar para o povo que Deus vai destruir tudo. E Jonas ele vai. Ele começa a pregar para o povo. E ele começa a falar que Deus mandou dizer que vai destruir Nínive. E ele começa a falar para as pessoas ali, e eu imagino que isso se compartilhou muito rápido com as pessoas ali, até que chegou no ouvido do sacerdote ali, que era a autoridade ali da época, em Nínive. E ele vendo o que Jonas falava, ele acreditou na palavra de Jonas. Ele acreditou na palavra de Jonas e ele decretou que todo mundo faria jejum. Ele decretou que todos os homens, todas as pessoas ia fazer um clamor para Deus não destruir Nínive. E que todos eles iam usar roupa de saco. E até os animais naquele dia não comeram, até os animais ficaram em jejum. E isso lá no final do versículo 3, Jesus ele vê a busca, o clamor do povo de Nínive. Eu não quero sair do assunto, mas só que pessoas que algum tempo, algumas semanas atrás, que todos nós sabemos, que pediram para o nosso presidente Jair Bolsonaro fazer um domingo de jejum. Pessoas como o apóstolo Luiz Hermínio, que usaram até essa passagem de Nínive, pedindo que nós viéssemos fazer o clamor pela nação por esse momento que nós temos passado. Então o povo fez o clamor de jejum e Deus viu. E Deus sentiu graça no povo ter escutado a voz de Deus através de Jonas. E agora eu vou entrar no capítulo 4. Aí você vai entender por causa que é a revolta de Jonas. O versículo 3 vai dizer assim no capítulo 4. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque é melhor-me morrer do que viver. E disse o Senhor, fazes bem assim que te ires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. E ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Foquem muito daqui adiante. A revelação ela vai sair a partir desse versículo 5 que eu acabei de ler. Jonas ele saiu da cidade. Ele estava esperando o que ia acontecer. Por causa que Deus falou para ele que ia destruir. Ou seja, ele saiu e ficou esperando Deus destruir Nínive. E era o desejo dele. Continuando. O versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma bobareira. Algumas Bíblias vão dizer planta, algumas vão dizer outros tipos de planta. Aqui minha Bíblia diz a bobareira, mas eu vou dizer como planta para ficar mais fácil. Eu vou até ler de novo. E fez o Senhor Deus nascer uma planta, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse a sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu ênfado. Assim Jonas se alegrou em um extremo por causa da planta. Mas Deus enviou um verme
no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a planta, e essa planta se secou. Para baixo e cantará na suba. Eu vou dar uma pausa aqui, meus queridos irmãos, para ir explicando. Jonas, ele saiu, ele está esperando. Porque é óbvio, ele é um homem de fé. E Deus usou ele para falar que ia destruir. Mas só que Jonas, ele não conseguiu entender qual era o plano de Deus. O plano de Deus não era destruir. O plano de Deus era livrar o povo da destruição. Era para despertar o povo. Era para despertar. Ao mesmo tempo que Deus tem feito isso com o mundo todo hoje. Principalmente o Brasil. Através desse vírus que apareceu. É tempo novo. É tempo de nós despertar. A revolta de Jonas está por causa que Deus não destruiu Nínive. E ele fica revoltado. Agora, eu me pergunto, e peço que você se pergunta, por que Jonas ele fica revoltado com Deus? Por causa que talvez ele pensou, não foi o Deus que falou comigo, talvez fui eu que disse? Será que foi a minha alma que falou? Ou será que Deus fala uma coisa e depois volta atrás? Que Deus é esse que fala uma coisa que se arrepende? Talvez seja as duas coisas que ele tinha pensado. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir nem para se arrepender. E o que me chama mais atenção aqui no texto é que Jonas ele foi muito corajoso, ele foi muito valente. Porque nós sabemos que a cidade de Nínive não era fácil, era difícil para estar lá. Ainda mais para trazer a palavra de Deus. E Jonas aqui, ele perde a visão. Ele perde a visão de onde ele está, de onde que Deus colocou ele ali. Ou seja, ele estava numa zona ali até legal, uma zona confortável. Por causa que ele, como um instrumento na mão de Deus, ele fez o que Deus pediu para ele fazer. O que eu quero chegar, meus amados, é que nós somos instrumento, nós filhos de Deus, nós somos instrumento. A partir do momento que nós aceita Jesus na nossa vida, nós temos que dizer, eis-me aqui. Ou seja, nós estamos aqui, Pai, para o que der, o que vier. O Senhor venha nos usar para ser feita a tua vontade. E Jonas, ele fez a vontade do Senhor. Mas só que Jonas, ele se perde um pouco. Porque ele deixa ali de ser instrumento para querer mandar. Ele queria mandar o cumprimento do que Deus falou para ele. Mas só que nós, como instrumento, nós temos que fazer a nossa parte. É o que Deus mandou, a gente vai e faz. Porque não tem como nós querer fazer justiça mais do que Deus. Porque ninguém é mais justo do que Ele. Amém, meus queridos? Então Jonas, eu imagino ali que ele teve algo muito extraordinário de Deus. Eu acho que Deus ficou muito feliz, muito alegre através do que ele fez. De ter pregado disse que Deus ia destruir. E ele fica revoltado por causa que ele quer que Deus destrói. Ele quer ver a destruição de Nínive. Se a gente for continuar lendo aqui, daqui pra frente é ele falando com Deus. E Deus sempre repete para ele aqui, fazeis bem que assim te ires. Ou seja, mas Jonas, meu filho, o que você está fazendo? Você fez o bem, mas você está irritado, você está nervoso. Sabe o que isso quer dizer? Que Jonas não tinha entendido ainda. Ele não tinha entendido qual era a vontade de Deus. Deus nunca quis destruir Nínive. Deus nunca quis. Deus queria despertar aquele povo. No versículo 11, Jesus vai falar assim para Jonas. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais. O que Deus está querendo dizer sobre a humildade do povo de Nínive, que não sabe discernir a mão esquerda e a mão direita. Deus está querendo dizer que era um povo simples, é um povo que precisava de despertamento, mas é um povo que precisava conhecer, é o povo que precisava escutar a voz de Deus. Meus queridos amados irmãos, o que nós mais precisamos nesses tempos difíceis é escutar a voz do Espírito Santo, é a voz de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. E Jonas, ele mesmo Deus falando com ele prefere ficar agarrado na revolta. Ele fica agarrado naquele sentimento ruim.
O tempo todo ele fala para Deus que é melhor morrer do que viver. Meus amados irmãos, esses tempos difíceis que nós temos vivido, às vezes você tem dito isso para o próprio Deus. Deus, a palavra diz que o Senhor vai fazer, que o Senhor prometeu que o Senhor vai cumprir, mas eu não vejo as coisas acontecer. Assim como eu falei naquele outro vídeo, eu repito agora de novo. A cada um de nós temos um processo. Ei, você que escutou que tem promessa, você que escutou promessa, você sabe o que Deus faz? Deus ele fala onde que ele vai fazer você chegar. Se nós vamos voltar aqui para a história de José, quando ele vai contar para os irmãos dos sonhos, que a luz, o sol se dobrava até ele. Ali era a revelação de Deus aonde José ia chegar. Mas só que Deus não revelou para José ali como é que seria o processo. Deus ele nunca revela o processo. Porque o processo é difícil. Todo mundo nós sabemos que o processo de José foi cair no buraco. José foi vendido pelos próprios irmãos. Imagina a dor que José me sentiu. Os meus próprios irmãos de sangue me venderam. E quando o povo comprou ele vai para o Egito, ele ficou preso. Ele foi acusado de algo que ele não fez. Às vezes você tem vivido esses momentos difíceis. Deus falou que eu ia chegar em lugares grandes. Deus falou que eu ia chegar, mas eu não vejo. Eu só vejo dificuldade, eu só vejo luta. Mas eu te falo nessa tarde, meu querido, que Jesus, ele não conta o teu processo. Porque se nós sabemos que vai ter dor no caminho, se vai ter adversidade, a gente quer fugir daquilo que Deus nos chamou. É por isso que Deus ele revela o cumprimento. Agora voltando aqui para Jonas, a palavra-chave onde eu quero chegar, a Bíblia que vai dizer no versículo 5 que ele chegou na cidade, que ele fez a cabana, e que o Senhor, e no versículo 6 vai dizer que Deus fez que crescesse a planta, a bobareira, para dar sombra, para descansar. Maravilhoso esse Deus. Um Deus que o mesmo dia ele criou a planta, no outro dia ele permitiu que secasse. E você sabe qual que é a revelação aqui? É a revelação que aqui a planta, a bobareira, ela significa Jesus. Agora eu quero que você se pergunte aí, mas como assim? Se a planta é Jesus, como que ela secou depois, no outro dia? Pergunta aí, pensa sobre isso. Você sabe? Deus fez que a planta ela nascesse. Ou seja, a planta ela está em cima e Jonas ele está deitado, ele está embaixo. Isso é Deus querendo mostrar que nós somos instrumento. É Ele quem manda, é nós que temos que obedecer. Não é Jonas que manda e Deus obedece. Muitas das vezes, dentro das nossas lutas de dificuldade, nós seres humanos, nós queremos fazer isso. Nós queremos às vezes estar no lugar de Deus, querendo mandar Deus fazer as coisas. Mas não é assim que funciona. Mas o que eu quero dizer é que, sabe por que simboliza Jesus, a planta? Porque eu imagino essa planta, ela assim, com a baita de uma bela sombra. E Jonas está deitado debaixo da sombra. E a Bíblia vai dizer que ele sorri, ele fica alegre, porque ele sabe que foi Deus quem fez a planta. Ou seja, quando nós como instrumento, como às vezes nós obedecemos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, cara, a gente vamos estar debaixo das mãos de Deus. Enquanto nós estivermos ouvindo a voz de Deus, enquanto nós estivermos dentro da presença, ei, Jesus ele está em cima, ele está ali, a planta está ali, nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. Agora eu quero dizer, e por que secou? Sabe por que secou? Porque eu creio comigo que Deus tinha dado algo extraordinário a Jonas. Deus tinha dado uma coisa muito diferenciada para ele, por ele ter ido em Nínive e ter feito. Porque quem fez a obra é Deus, porque Ele é o Criador. Mas só que Jonas ele é um instrumento, através de Deus. Jonas ele salva 120 mil homens da morte. Você acha que Deus não queria honrar Jonas?
Hein? Será que Deus não queria honrar Jonas? Você aí que tem passado dificuldade em casa, às vezes você tem ajudado o vizinho, às vezes você tem ajudado uma pessoa no trabalho que está doente, e você chega na tua casa e você fica triste e baixa a cabeça. Ei, mas eu vou falar, Uricantará na súbia, não vai acabar assim, não vai acabar, porque o Cristo, ele está vendo o que você fez, assim como Jonas fez em Nínive. Deus, ele está olhando para ti, meu querido, minha querida, Uracantará na súbia. Mas só que Jonas, ele vai ficar nervoso. Ele fala de novo que preferia morrer do que viver, porque no outro dia seca a planta. Deus permitiu que os vermes viessem. Mas como assim, se é Jesus, por que secou? Quando Jesus faz que nasce a planta, ela simboliza Jesus, assim como eu expliquei. Agora, no outro dia, quando ela seca, é quando Deus nos coloca em posicionamento para as coisas dele. É quando a gente vive como instrumento, quando a gente faz as coisas diretamente para Deus. Mas só que tudo aquilo que Deus te dá, tudo aquilo que Deus te promete, nós temos o quê? Nós temos que brigar por aquilo, nós temos que lutar todos os dias. Aquilo que Deus nos dá, a gente tem que cuidar. Assim como hoje acontece em muitas igrejas, principalmente igrejas evangélicas. Eu não quero julgar ninguém aqui. Em muitos lugares nos dias de hoje, tem pessoas que não têm cuidado de pessoas, de ovelhas como deveria. Mas Deus, ele está mudando. Deus, ele está mudando a história. Ele está mudando a nossa geração. Sabe por que a planta secou? Porque Jonas, a própria Bíblia diz, Deus pergunta para ele: por que você está bravo que secou? Se você não regou. Ou seja, o próprio Deus fala, você nem deu água. Ou seja, às vezes a gente precisa estar em Deus sempre, todos os dias. A gente precisa cuidar daquilo que Deus nos dá. Aonde Deus nos coloca, a gente tem que honrar, tem que se esforçar em Deus. É por isso que seca. Porque Jonas, ele deixou de ver o lado bom do que ele fez em Nínive, da planta, para ir para a revolta. Porque a revolta bateu no coração dele, ele podia ter pensado, nossa, olha que perfeito que Deus está fazendo em Nínive. Não, ele olhou para ele. Esse é o problema que tem acontecido hoje no dia de hoje em vários lugares, em várias igrejas. Não estou falando de religião aqui. Hoje muitas vezes a gente tem olhado em si mesmo. Mas o meu Deus, o Deus da Bíblia, o leão de Judá, ele nunca olhou para si mesmo. Ele sempre olhou para nós, para os pequenininhos dele. Então se Jonas não tivesse dado espaço para a revolta bater no coração dele, eu te falo, meu querido irmão, não tinha secado a planta. A abobareira estava de pé ainda. Sabe por quê? A abobareira significou Jesus. E ele secou, ali já é o ministério. A planta que é Jesus, quando ela seca, é o ministério de Jonas. Por causa da revolta. Então, meus queridos amados, o que eu deixo aqui? Não se revolte. Não se revolte com o que está acontecendo na tua vida. Não se revolte porque as coisas de Deus ainda não começou a dar. Não começou a dar certo. Mas persiste. Persiste que vai dar certo. Se Deus falou contigo algum dia que você ia chegar, você vai chegar. E eu creio, eu profetizo que em nome de Jesus vai chegar. Assim como a vitória de José chegou. Assim como Deus colocou ele como governador. Assim Deus vai fazer na tua vida. O problema é que no meio de tudo disso, Jonas, por causa da revolta, ele, naquele momento, por causa da revolta, ele saiu do propósito. Ele realizou uma maravilha, mas ele saiu do propósito. Ou seja, nós podemos pregar para 1 milhão de pessoas, mas só que se eu sair do propósito, e eu com Deus, não vai valer. Então, a gente precisamos acordar. E Jonas, ele deixou de cultivar ali a planta. Porque a própria diz que há o tempo de plantar, o tempo de colher. E Jonas, ele não semeia aqui. Sabe por quê? Sabe aonde que Jonas semeia? Ele semeou quando ele pregou para Nínive. Ele semeou jogando ali. Então, por isso que Jesus fez que nascesse a planta. Ou seja, ali a planta estava de pé o que ele semeou. Mas lá na frente, ele não conseguiu colher. Por causa, talvez, da obediência. Talvez, às vezes de pensar em si.
Rakantaramasu. Rabakantaramasu. Meus amados, eu não vim aqui para querer exortar ninguém. O que eu mais gosto de falar é que Jesus, o amor dele é belo, é maravilhoso. Jonas, ele pode ter saído sim ali da presença nesse momento. No versículo 3 do capítulo 1 vai dizer que Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ou seja, Jonas ele fugiu o quê? Ele fugiu do propósito, é por isso que secou a planta. Mas só que o que eu quero encerrar já. Deus fala com Jonas para ir para Nínive pela segunda vez. Ou seja, você que tentou uma vez que não deu certo, às vezes que você tentou, deu certo, deu fruto, mas só que você não conseguiu dar continuidade. Jesus ele está te chamando de novo. Eu não estou falando que Jesus ele vai dar a segunda chance e acabou, não. Se você algum dia chegar aqui e errar a terceira vez, não importa. Jesus ele está com as mãos. Ele está às mostras os frutos dele. Porque todo o pecado ele venceu. Ele venceu a morte. Então tente mais uma vez, meu querido. Tente mais uma vez, minha querida. Eu já vou encerrar. Tente mais uma vez. Eu quero deixar o último versículo aqui para vocês aqui. Em Isaías, no capítulo 60, vai dizer: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ou seja, Deus, Jesus ele está pedindo: levanta, meu filho. Aqui estão alguns resultados. É Jesus que vai fazer você resplandecer. Amém? Rabakantranai. Eu agradeço mais uma vez pela atenção de Deus ter nos abençoado com essa palavra maravilhosa. Estudem essa palavra. Amém, meus queridos? Eu agradeço pela oportunidade de voltar orando com vocês rapidinho para estarmos encerrando. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, meu Deus, eu agradeço mais uma vez, Pai, pelo Espírito Santo, Pai, nos ter dado, Pai, essa oportunidade, Pai, de trazer uma palavra, Pai, para o teu povo, Pai. Meu Deus, eu te agradeço, Pai. Eu agradeço, Pai, cada pessoas que vão ver, Pai, esse vídeo. Meu Deus, abençoe essas pessoas, Pai, que estão com dificuldade, Pai. Meu Deus, toca, Pai, nessas famílias, Pai, nessas pessoas, Pai. Meu Deus, toca na nossa nação, no nosso povo que tem sofrido, Pai. Ah, Senhor, mas eu sei, Pai, o despertamento, Jesus está despertando nós. Um pouco antes de vir agora pro vídeo, eu estava orando, eu estava louvando a Deus. No louvor, eu estava clamando a Deus, eu falei assim: Deus, me aprova, me aperta, mas eu quero chegar mais perto de Ti. Quando eu falei isso, eu dei um pulo para cima de glória a Deus. E quando eu voltei ao chão, os meus olhos se fecharam sozinhos. É como se eu tivesse visto Jesus, ele estava sentado. Mas por causa das palavras que eu falei para ele, ele se levantou, ele ficou de pé. Ou seja, é momento, Jesus ele está falando para a gente se despertar. Ei, mas vamos surpreender ele. Jesus ele gosta que nós surpreende. Vamos surpreender ele hoje. Vamos clamar, vamos louvar, vamos buscar dele. Amém, meu querido? Deus abençoe mais uma vez. Que Deus possa te tocar, te abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Até mais, Deus abençoe.